Para os estúdios, porque a primeira turma do Supremo Tribunal Federal começa a julgar hoje os recursos do ex-presidente Jair Bolsonaro e dos outros 6 réus do núcleo 1 da trama golpista. O julgamento está previsto para começar às 11 horas de hoje, em plenário virtual. Os ministros vão ter até a próxima sexta-feira para registrar os seus votos. E quem está comigo aqui nos estúdios é a repórter Camila Xavier, que acompanha aí os 3 poderes. E ela vai trazer mais informações para a gente. Bom dia, Cami. Conta para a gente, explica um pouquinho sobre esses próximos passos. Bom dia, Rafa. Pois é, como você falou, hoje começa esse julgamento lá no plenário virtual. E para quem nos assiste entender como que funciona esse plenário virtual. Ele não é uma videochamada em que todos os ministros entram e se reúnem ali e discutem. Ele é um sistema no qual eles podem entrar e depositando seus votos aos poucos. Eles podem justificar ou não, só acompanhar, por exemplo, o relator, que é o ministro Alexandre de Moraes, e por isso que eles têm esse prazo de 1 semana, né? Então, até a próxima sexta-feira, o espaço segue aberto para eles depositarem os seus votos, justificarem ou não, se aceitam ou não esses recursos, tanto do ex-presidente Jair Bolsonaro, que, lembrando, foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão nesse processo da trama golpista, e também de outros 6 réus. E porque, só lembrando também, porque são 8 réus no total nesse processo, no núcleo 1 da trama golpista, mas agora só 7 réus apresentaram recursos. Mauro Cid, ele inclusive já tirou a sua tornozeleira eletrônica porque a sua defesa decidiu não apresentar recurso. Ele foi condenado apenas a 2 anos de reclusão em regime aberto, então ele decidiu não entrar, né, com o recurso e já começou a cumprir a pena. Por isso, agora, nessa etapa, só vão ser 7 réus julgados, Bolsonaro e os outros demais que foram condenados nesse processo. E um ponto importante também é que a gente não vai ter a presença do ministro Luiz Fux. O Supremo Tribunal Federal, inclusive, confirmou que ele não vai participar desse julgamento. Vão ser, então, só 4 ministros que fazem parte da primeira turma, que é Alexandre de Moraes, também a ministra Carmen Lúcia, Flávio Dino e Cristiano Zanin. Cristiano Zanin, que é o presidente da turma. Isso porque o ministro Luiz Fux decidiu sair da primeira turma, ele pediu a transferência para a segunda turma, logo que o ministro Luiz Roberto Barroso pediu a sua aposentadoria, decidiu sair do Supremo Tribunal Federal. Ele, inclusive, se colocou à disposição para continuar tratando dos processos da trama golpista, mas nesse caso dos recursos, o que acontece é que é considerado que é um novo processo. Não é como se fosse a continuação do processo de antes. Então, ele não pode participar, já que agora ele faz parte da segunda turma e não da primeira, que é quem julga esses recursos agora, Rafa. Camila, e só para a gente explicar para quem está em casa, né? Porque muita gente tem um pouco mais de dificuldade para entender o que é que significa esse julgamento desses recursos de Jair Bolsonaro. Porque essa semana a gente teve essa barulheira na internet, né? Se Bolsonaro vai ou não vai para a prisão, se ele sai ou não da prisão domiciliar, né? Se ele vai para o complexo prisional da Papuda aqui em Brasília. Esse julgamento de recurso é sobre isso? Isso pode acontecer? Como é que tá? A gente tem que entender 2 coisas. Primeiro que esse julgamento desse recurso é do processo da trama golpista, no qual ele foi condenado. São embargos de declaração, então não são processos que tratam sobre o mérito, sobre o conteúdo da decisão, mas eles são recursos que podem esclarecer omissões. Então, se o ministro deixou de citar algum ponto importante, se ele teve alguma contradição na sua decisão, ou algum erro material. O que é o erro material? Se no cálculo da pena ele faz uma soma errada. Então, esses são pontos que podem ser esclarecidos por esse tipo de recurso. Então, o recurso trata especificamente sobre essa decisão do núcleo 1 da trama golpista, sobre essa pena a qual ele foi condenado de 27 anos e 3 meses de prisão. Ele não tem potencial de mudar, então, o conteúdo para fazer algum ajuste, pode ter algum ajuste na pena. Mas ele está preso hoje, Jair Bolsonaro está preso por conta de outra questão, por conta do inquérito que trata sobre a possível interferência
no processo da trama golpista. Ele e seu filho, Eduardo Bolsonaro, foram investigados por conta dessa questão. Ele acabou não sendo denunciado, Jair Bolsonaro. Quem foi denunciado foi o seu filho, Eduardo Bolsonaro, mas ele segue nessa prisão domiciliar por conta, inclusive, do risco de fuga que o Supremo Tribunal Federal temia. Então, ele segue preso por isso. Para Jair Bolsonaro ser preso nesse âmbito do processo do núcleo 1 da trama golpista, da tentativa de golpe, que seria para começar a cumprir esses 27 anos e 3 meses, o processo precisa transitar em julgado, ou seja, ele precisa ser concluído definitivamente. E quando que isso acontece? Não tem um prazo específico para que isso possa acontecer, porque ele pode entrar, agora entrou, tanto que entrou e outros réus entraram com os embargos de declaração, mas não existe um limite. O próprio Supremo Tribunal Federal, os ministros, o ministro relator, que decidem quando que se esgotou esse tipo de recurso ou não. Mas se o ministro dá uma decisão nesse recurso de agora e a defesa entende que ainda tem algum ponto a ser esclarecido nessa nova decisão, a defesa pode entrar com um novo recurso e isso pode se estender por algum tempo. A gente já viu casos, por exemplo, do ex-presidente Fernando Collor, que se estendeu por um longo tempo, com sua defesa apresentando diversos recursos, então ele demorou muito tempo para cumprir a sua prisão, no caso de corrupção. E aí isso pode acontecer, né, nesse processo, mas tudo depende do Supremo Tribunal Federal de dizer: não, agora se esgotou, começa a cumprir a pena, o processo foi finalizado definitivamente. E só para a gente fazer uma linha do tempo aí, né, desses últimos meses de Jair Bolsonaro, ele que teve algumas idas, né, para o hospital, porque, como a gente sabe, ele tem uma saúde um pouco mais fragilizada. Recentemente, ele também esteve no DF Star para fazer alguns exames, uma pequena cirurgia, DF Star que fica aqui em Brasília. E nesse momento, né, Camila, ele continua em casa. Praticamente a gente não escuta mais falar, né, dessa possível saída de Jair Bolsonaro para um hospital, porque muita gente ficava naquela expectativa do que poderia acontecer, se ele estaria sendo bem cuidado, como estaria a saúde do ex-presidente, mas até o momento está tudo sob controle? Até o momento, sim, tudo sob controle. A gente não teve nenhuma grande novidade sobre a saúde dele. A gente tem visto recentemente as visitas que aliados, amigos deles, familiares têm feito, e eles falam normalmente sobre a saúde do ex-presidente, que ele continua com a saúde bastante debilitada, ele segue tendo crises de soluço de vez em quando, mas nenhuma que tenha o levado a precisar de um auxílio médico, de ir para o hospital. O internamento que ele teve, né, essa última ida ao DF Star, ele fez um pequeno procedimento, também foram descobertas alguns tumores, né, com câncer de pele, mas que foi retirado e esse procedimento já bastou para tratar. Ele vai continuar sendo acompanhado, mas até o momento, Rafa, é isso. O temor dos seus aliados e dos seus familiares é que, caso ele vá para a prisão, para a Papuda, ele venha a ter mais problemas de saúde ou não tenha um auxílio que ele necessitaria, tendo em vista esse quadro dele e as complicações que ele vem tendo e teve até agora por conta da facada que ele levou na sua primeira campanha, né, lá em 2018. Camila, muito obrigada pelas informações. Já a Camila está de volta com a gente aqui no estúdio e a gente vai mudar um pouquinho de assunto agora.